Olá, meu nome é Paulo Martinez e sou pré-vendas de RP da Oracle Direct. Nesse breve vídeo, iremos entender como criar um PPT de forma a potencializar uma apresentação. Sendo assim, temos a seguinte agenda. Primeiramente, será feita uma introdução sobre o tema, separando a criação da apresentação de sua execução. Em seguida, será visto como planejar uma apresentação, quais temas serão abordados e qual será a metodologia utilizada. Após o planejamento da apresentação, veremos como estruturá-la. Em seguida, algumas regras gerais para seguir ao longo da apresentação. Também será abordada a questão dos recursos visuais utilizados, como figuras, diagramas, efeitos e animações. Por fim, iremos concluir retomando os pontos principais. Em primeiro lugar, devemos ter em mente que o PPT que suporta a apresentação deve servir como apoio para o apresentador, sem limitar ou restringir a apresentação como um todo. O apresentador deve transmitir confiança ao abordar o tema, chamando a atenção do público para si. Antes de planejar a apresentação, deve-se ter em mente alguns pontos importantes, como o que se deseja comunicar, ou seja, qual a mensagem principal, para quem comunicar, qual o número de pessoas, os cargos, os papéis. Qual o tom da apresentação? Deve-se saber quando utilizar um discurso mais técnico ou mais comercial. Quais as fontes de informação e qual a duração da apresentação, o que impactará diretamente na fase de planejamento. Resumidamente, deve-se conhecer o público, o contexto e as circunstâncias nas quais a apresentação será realizada. Após o conhecimento dos pontos anteriores, deve-se planejar a apresentação, criando uma espécie de rascunho ou esqueleto da mesma, que servirá de suporte ao longo do seu planejamento, o qual deve passar pelos seguintes pontos. Identificar o argumento principal, ou seja, qual a ideia principal da apresentação, qual a principal mensagem que deve ser transmitida. Listar os pontos de suporte. Quais pontos suportam o argumento principal? É recomendado que esse número de argumentos varie entre 3 e 5. Identificar e preparar as transições. Os pontos têm de estar ligados e as transições têm de ser suaves. Resumir o argumento principal. Após a defesa da ideia principal, deve-se retomá-la de forma resumida, fechando a apresentação. Toda apresentação bem estruturada sustenta-se em 3 partes. Primeiramente, deve-se fazer a abertura. Em seguida, uma transição para os argumentos que sustentam a ideia principal. Essa transição deve ser suave e ligar os pontos de maneira lógica. Além disso, os argumentos devem servir como suporte para uma ideia principal. Em seguida, deve ocorrer o fechamento da apresentação, também com uma transição suave. Agora iremos ver mais a fundo cada uma dessas 3 partes. Falando mais sobre a abertura da apresentação. Nessa etapa, deve-se ganhar a atenção do público. Também cabe ao apresentador mostrar os benefícios que a apresentação trará, além de fornecer um roadmap de como será a apresentação, sua agenda, duração e como tirar dúvidas. Para ganhar a atenção do público, pode-se incluir e desenvolver um attention grabber, contar uma história ou situação cotidiana, de forma a familiarizá-lo com o tema. Chegamos ao coração da apresentação. Aqui será defendida a ideia principal, apoiada por argumentos plausíveis e objetivos. Também cabe ao apresentador nessa etapa utilizar um método de estruturação do conteúdo, apoiar-se nas informações fornecidas, como tabelas, gráficos e dados, e limitar o número de argumentos de suporte de 3 a 5, sem se estender muito em cada um deles. Após apresentar a ideia principal e deixar claros os pontos que a sustentam, deve-se concluir a apresentação mantendo a lógica. Nessa fase, alguns itens muito importantes devem estar presentes, como a retomada dos principais pontos da apresentação, o fornecimento de conclusões, recomendações e próximos passos, e também pode-se terminar a apresentação com uma citação ou informação importante, com o intuito de fixar a ideia principal. Seguem algumas regras que valem para todas as etapas da apresentação. Menos é mais. Isso vale para a quantidade de slides, informações e efeitos. O foco deve estar na mensagem. Não crie muitos níveis, assim o público não se perde. Não perca a credibilidade. Fique atento à ortografia. Releia a apresentação e faça uso do corretor. Garanta o domínio da apresentação. Pratique. Sempre procure ensaiar, atentando à duração da apresentação. Garanta a harmonia ao longo da apresentação. Os slides devem ter um padrão entre si. Siga uma sequência lógica, é um ponto muito importante. Ele irá garantir o entendimento da mensagem pelo público. E sempre que possível, use a criatividade. Procure novas formas de transmitir a mensagem, desde que seja mais fácil entendê-la. Ao longo da apresentação, pode-se fazer uso de recursos visuais, como figuras, diagramas, efeitos e animações, de modo a conduzir o pensamento da audiência em uma determinada direção
e não apenas enfeitar a apresentação. Seguem algumas regras. Atenção para a sincronia entre os efeitos e o discurso. Não abuse dos efeitos, eles devem facilitar, não atrapalhar. Figuras são bem-vindas, porém devem estar dentro do contexto. E cuidado com a harmonia de cores, fontes e efeitos. Conclusão. De uma maneira geral, cada apresentação é diferente. Possui um conteúdo, um público-alvo e um contexto. Todavia, existem algumas regras básicas e diretrizes que podem tornar sua apresentação mais efetiva. Resumindo, conheça seu público. Saiba quem serão as pessoas que assistirão à apresentação. Isso dará o tom da apresentação. Uma apresentação mais técnica ou comercial. Dessa forma, entenda quais os benefícios da apresentação para essas pessoas. Domine o assunto. Busque estudá-lo e ensaie a apresentação. Isso transmitirá segurança para o público. Menos é mais. Uma última regra. Evite excessos e foque no conteúdo. Muito obrigado. Segue meu contato para dúvidas e sugestões. Espero que esse vídeo tenha sido de grande auxílio para o desenvolvimento de apresentações futuras.